Olá, eu me chamo Isaías, eu sou médico neurocirurgião e sou professor da Unifap e atuo também no projeto Reviver na área da medicina. Eu junto com os alunos da Unifap, da medicina, especialmente da Liga de Neurologia, e a gente recebeu algumas perguntas, a gente selecionou algumas aqui para poder esclarecer para vocês. Em relação à doença de Parkinson e à doença de Alzheimer. Primeiro, em relação à doença de Parkinson, ele tem algumas fases clínicas, né? Na verdade, uma fase pré-clínica, a fase prodrômica e a fase clínica, onde já aparecem os sintomas motores. A fase pré-clínica, o paciente não tem nenhum sinal de doença. Então, é o início da alfa-sinucleopatia, da taupatia. E aí, lá na substância negra, já tem uma diminuição da dopamina. E isso é possível ver em alguns exames, principalmente exames de imagem, mas não quer dizer que essa doença vai evoluir. Então, não é interessante a gente começar uma investigação num paciente que ainda não apresenta nenhum sintoma, nem nenhum sinal prodrômico, porque pode gerar uma ansiedade, né? Se a gente vê algum grau de atrofia ou alguma diminuição da dopamina na ressonância de 3 Tesla, ainda não está configurada a doença de Parkinson, ainda não existem estudos que comprovem se o tratamento nessa fase pode evitar uma progressão da doença. Então, o ideal é que a gente busque pela fase prodrômica. A fase prodrômica são os primeiros sinais. Então, quando ele perguntou quais são os primeiros sintomas, os primeiros sinais, e aí eles confundem um pouco, porque tanto para a doença de Alzheimer, quanto para a doença de Parkinson, quanto para a doença dos corpos de Levy ou de Lewy, paralisia supranuclear progressiva, todas elas têm alguns sinais prodrômicos que podem ser similares, tá? Então, quais são esses sinais prodrômicos? O paciente que tem, por exemplo, um distúrbio do sono, o transtorno comportamental do sono REM. No idoso, se a gente vê um paciente já lá para os seus 60 anos de idade, que começou a alterar a questão do sono, principalmente o transtorno comportamental do sono REM, é aquele paciente que está sonhando e tudo que está acontecendo do sonho ele deixa transparecer de forma motora. Então, às vezes, ele está brigando e está dando soco, e aí, quando chega no nosso consultório, chega talvez a esposa ou o companheiro do paciente falando que ele agrediu à noite, mas na verdade ele estava sonhando. Esse transtorno comportamental, ele pode ser o primeiro sinal de algumas doenças degenerativas. E aí a gente precisa de um acompanhamento bem mais de perto. Se normalmente a gente faz um exame uma vez por ano para investigar, se começou a ter esses pródromos, a gente já faz uma série de exames de imagem, de investigativos, e já passa a acompanhar esse paciente mais de perto para ver se ele vai desenvolver a doença ou não. Outros sintomas também são muito comuns na fase prodrômica. A perda do olfato ou a diminuição do olfato, que é chamado de hiposmia, quase sempre está presente para a doença de Parkinson. A micrografia talvez seja o primeiro sintoma motor que a gente observa no paciente. Um paciente que, quando vai escrever seu nome, ele faz uma letrinha muito pequena, ele muda talvez a forma como ele assina, ele vai escrever, a letra fica quase ilegível de tão pequena. Então, essa micrografia já é um sinal para a gente acompanhar, certo? Outras coisas, como constipação, no caso dos homens, disfunção erétil, sonolência excessiva durante o dia, todos esses podem ser sinais prodrômicos e que merecem ser acompanhados. Então, se a gente tem um histórico familiar positivo para a doença de Alzheimer e o paciente começa a apresentar algum sinal prodrômico, nessa fase sim, aí a gente já pode pensar na medicação e acompanhar o paciente muito mais de perto, mesmo que ainda não esteja desenvolvido todos os sintomas clínicos, o déficit cognitivo, a gente já começa algum tipo de intervenção, talvez não medicamentosa, mas já começa intervenção para esse paciente.
Então eu espero ter respondido essas duas primeiras, que são perguntas muito comuns também lá no consultório. Cuidado, não é muito comum que aconteça isso. A doença de Parkinson, primeira coisa que pode acontecer, a doença de Parkinson, ela inicia com sinais motores e existe a demência da doença de Parkinson. O paciente, depois de alguns anos, ele vai começar a ter esquecimento, ele pode ter um déficit cognitivo e confundir aí com a demência de Alzheimer, com o esquecimento do Alzheimer. Então pode ser que o médico que não está habituado, o clínico, que veja isso e ache que ele também está com a doença de Alzheimer, mas na verdade é uma evolução natural da doença de Parkinson. Outra coisa que acontece de erro diagnóstico então a gente sabe se o paciente já tem há vários anos o Parkinson e no final, ou depois de muitos anos, começou a ter esquecimento, provavelmente é a demência da doença de Parkinson que está se instalando. Mas e se esse esquecimento apareceu no começo? O paciente começou a ter tremores e no mesmo mês ou no mesmo ano ele já tem demência, ele já tem esquecimento, ele já tem os sinais da doença de Alzheimer. Será que ele desenvolveu as duas doenças ao mesmo tempo? Na maioria das vezes não. E aí a gente tem que fazer um questionário diagnóstico para esse paciente, porque existem algumas doenças que podem confundir. Eu vou dar um exemplo também, que é uma doença com alteração da alfa-sinucleína, né? Ela tem uma fisiopatologia talvez um pouco parecida com a doença de Parkinson, que é a doença dos corpos de Levy, ou demência dos corpos de Levy. É uma doença que tem os sinais de parkinsonismo, o paciente ele pode tremer, ele pode ter a lentidão, a face parkinsoniana, ele perde a expressão facial, né? Ele tem os sintomas da doença de Parkinson, mas além disso, ele tem quase todos os sintomas da doença de Alzheimer. Ele tem um déficit cognitivo muito importante já no início do quadro. Tem outras coisas aí que a gente tem que a gente usa para diferenciar, né? Normalmente o paciente com doença de corpos de Levy, ele tem quedas frequentes, ele pode ter síncope, ele tem alguns outros sinais clínicos que levam a gente para esse diagnóstico. Então, normalmente, quando eu pego no meu dia a dia um paciente que tem o diagnóstico das duas doenças, eu ligo um alerta e faço novamente o questionário, eu tento rever o diagnóstico do paciente, porque na maioria das vezes é uma confusão diagnóstica. Na verdade, ele tem uma doença que explica os dois sintomas. Então, na maioria das vezes, não é isso que está acontecendo, ok? Muito obrigado. Olá, meu nome é Delbrando Júnior, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal do Amapá. Sou membro do projeto Reviver e sou ligante da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia do Amapá, LANEU. Fui incumbido de responder algumas perguntas referentes a dúvidas que vocês normalmente têm sobre Alzheimer e Parkinson. Sim, me atende. Os portadores de Alzheimer e Parkinson são contemplados pela portaria número 703 do Ministério da Saúde, onde vocês têm direito gratuito a serem tratados dessas patologias. Aqui no governo do estado, quem é responsável pelos atendimentos é o Hospital das Clínicas Dr. Roberto Lima, lá no ambulatório de neurologia e de geriatria. Para você poder ter acesso às consultas e ao tratamento, você tem que ser referenciado pela atenção básica para o atendimento especializado. E as consultas normalmente são marcadas no Superfácil. E alguns medicamentos possam ser vendidos gratuitamente para os pacientes, tanto na própria farmácia do HCAL, ou então por algumas farmácias conveniadas ao governo. Mais ou menos os primeiros sintomas começam a aparecer a partir dos 60 anos de idade, sendo que a cada ano que se passa aumenta 5% das chances da pessoa que tem uma predisposição ou tem algum histórico familiar manifestar sintomas da doença, sendo que a partir dos 85 anos de idade a chance de aparecer os sintomas são
sobem para praticamente 50%. Normalmente o diagnóstico ele é feito através de um ano após os primeiros sintomas, que normalmente são muito confundidos com os sinais comuns do envelhecimento. Espero poder ter ajudado vocês.